Evidências de uma trajetória de persistência. Na semana passada, tratando do capítulo 31, nós falamos sobre o novo tempo anunciado por Deus. E aí a gente viu algumas coisas importantes só no capítulo 31. Um novo tempo de novas possibilidades, novos sentimentos, novo cuidado, nova esperança, nova consciência, nova restauração, nova aliança. Estamos vendo aí coisas interessantes no livro de Jeremias, aprendendo sempre alguma coisa interessante, nesse momento histórico, entendendo sempre que é o contexto do Antigo Testamento, o momento da revelação de Deus que vai sendo dada, vai sendo trazida, Deus vai acrescentando coisas. É nessa visão que nós devemos entender o texto bíblico. Algumas coisas ficam para aquele momento, algumas coisas nós podemos tirar como lições e até para o futuro, não é? O livro de Jeremias tem uma dinâmica muito interessante. Nós estamos falando hoje de persistência, de evidências de uma trajetória marcada pela persistência. A gente pode definir basicamente persistência como qualidade ou ato de persistente, perseverança, ou pertinácia, uma palavra pouco usada que significa constância. Por isso, para começar, a gente tem que pensar, não sei como você está na sua vida e ao longo da sua vida, como que você tem reagido às coisas, às situações, se você é uma pessoa persistente, ou se você desiste facilmente diante de uma luta, de uma dificuldade, diante de uma situação adversa. Não sei como tem sido em sua vida, mas a observação tem mostrado, a nossa observação, que muitas pessoas às vezes têm desistido facilmente e não têm prevalecido, olhado para frente, quando deveria olhar e acreditar e persistir, sobretudo na direção de Deus. Nós vamos falar sobre evidências de uma trajetória de persistência. Talvez você tenha ouvido isso por algum caminho. Nós vamos falar a partir das Escrituras, não a partir de uma ideia de alguém, de um sentimento, de uma percepção humana apenas, mas a partir da palavra de Deus. Então nós vamos entender a partir do capítulo 32, então nós vamos usar o capítulo 32 todo para entendermos o texto e entendermos essa proposta. Jeremias é um homem persistente. Nós já vimos que ele passou tanta coisa e ao longo de mais de 40 anos de ministério profético, e ele viveu momentos os mais variados, e aqui nós vamos ver que ele está vivendo mais um momento desse difícil, e ele é alguém que prevalece, que continua, amém? Então, evidências de uma trajetória de persistência. Então, o assunto é relevante para todos nós, para mim e para você, para quem não está aqui, para quem está assistindo a gente pela internet ou vai assistir depois. Então, vamos lá ao texto bíblico. A primeira evidência que o texto nos mostra de uma trajetória de persistência é suportar a hostilidade com firmeza. Suportar a hostilidade com firmeza. O texto é muito claro, nós vamos ler daqui a pouco, mas antes de ler o texto eu queria dizer uma coisa. Uma pessoa pode enfrentar pressões, dificuldades, hostilidades, como resultado de comportamentos que a gente chamaria de inadequados, inapropriados. Alguém pode sofrer apenas por semear errado, por agir de forma errada, por realizar escolhas erradas. Tem muita gente que sofre assim, por agir de forma inadequada. A gente diz sofrer por aquilo que não deveria sofrer, mas existem pessoas assim. Também o outro lado é uma verdade. Tem gente que sofre por ser fiel a Deus, que é o caso aqui. Sofre pela fidelidade. Quando estamos falando do Evangelho, da Palavra de Deus, a gente poderia dizer, sofre em relação ao que é, em relação ao Evangelho, não em relação ao que não é. Sofre porque é fiel, sofre porque caminha, que confia em Deus e anda na Palavra de Deus. Nós vamos ver aqui em Jeremias isso. A partir do verso 1 até o 5, o capítulo abre nos mostrando o contexto que a gente precisa saber, o que está acontecendo no capítulo 32. Olha só, acompanhe comigo. Verso 1.
Essa é a palavra do Senhor, é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias. Sabemos que Zedequias é o último rei do reino do sul, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Verso 4: Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ali ficará, até que o Senhor cuide da situação dele, e ainda, se eles lutarem contra a Babilônia, não serão bem-sucedidos. Então veja o quadro, o momento aqui do capítulo 32, que o capítulo está registrando, é o momento onde o poder babilônico havia sitiado, estava cercando Jerusalém, havia cercado Jerusalém. A cidade estava sitiada, como o texto está dizendo. Jeremias está preso porque disse isso que nós acabamos de ler. A palavra profética dele é na direção da Babilônia, mostrando que se eles lutassem, não seriam bem-sucedidos. Por essa razão, ele estava preso, né? Como a gente já pontuou aqui, ele estava sofrendo por falar a verdade em nome do Senhor. Ele estava preso aqui. É bom a gente olhar lá para o capítulo 37, que é o mesmo contexto, um desdobramento no 38, que fala dessa prisão. Mas a gente vai deixar lá para frente alguns detalhes. Mas você pode ler o capítulo 37, você vai entender um pouquinho esse contexto da prisão dele. Ele está preso por falar em nome do Senhor e por cumprir a vontade de Deus. Ele está preso, mais uma vez, ali sofrendo por causa de falar a palavra do Senhor. Por isso, quando você suporta os momentos difíceis, as aflições da sua vida, e você não faz dessas aflições um motivo para você olhar para trás e para desistir, isso mostra perseverança, persistência. Eu não sei como acontece na sua vida, quando vem a luta, sobretudo pela fidelidade, porque às vezes as pessoas podem estranhar, por que eu estou sofrendo mesmo sendo fiel? Jeremias é um exemplo disso. A história dos homens e mulheres de Deus mostra isso para nós. Muitos deles sofreram por fazer a vontade de Deus. Há muita gente hoje sofrendo por fazer a vontade de Deus e por anunciar a palavra de Deus. Mas nós devemos prosseguir. É uma evidência de persistência, mesmo diante da luta, mesmo diante dos problemas que vêm sobre nós, nós somos chamados por Deus a persistir, mesmo em tempos de desafios. O que você está fazendo hoje? Como está a sua vida hoje? Jesus é o nosso exemplo de persistência. Todas as vezes que nós vamos analisando o texto na antiga aliança, a gente faz propositalmente uma conexão com o ministério de Jesus, porque Jesus é o nosso exemplo. Nós já vimos aqui tanta coisa relacionada a Jesus. Ele é o nosso exemplo de persistência, ele é o nosso exemplo de comunicar o que o Pai queria, como Jeremias estava fazendo. Nem sempre Jesus foi compreendido, Jeremias foi compreendido, nós somos compreendidos, mas nós devemos avançar, mesmo se o que nós estamos fazendo em nome do Senhor vem sobre nós uma resposta agressiva, mas nós estamos cumprindo a nossa missão e fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai. Prossiga, mesmo se você está vivendo lutas. Faça como Jeremias. Em Hebreus capítulo 12, verso 3, é uma palavra muito interessante. Hebreus está aí. Eu vou ler a primeira vez, depois você vai ler comigo. Pensem no sofrimento dele, Jesus, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem,
nem desistam. Não desistam, é a palavra na NTLH. Vamos ler? Pensem. Não desista. Então, primeiro, suportar a hostilidade com firmeza é a primeira evidência de uma trajetória marcada pela persistência. Eu estou sofrendo, mas eu estou prosseguindo, e eu quero que Deus dirija a minha vida. Então você caminha, é a primeira evidência de uma vida de persistência, e Jeremias, nesse caso, é o nosso exemplo de um homem persistente. Embora muitas vezes sofrendo, indagando e se colocando diante de Deus, é alguém que está cumprindo a vontade do Pai em sua vida. Amém? Segundo, a segunda evidência é agir debaixo da instrução de Deus. Como eu disse, talvez numa lista de persistência, de uma trajetória de persistência, esse ponto você não vai encontrar em algumas outras listas. Mas no que nós vimos da palavra de Deus aqui em outros lugares, nós vamos sempre encontrar aquele que persiste, não em sua própria força, mas debaixo da instrução divina. Amém, irmãos? Verso 6, olha o que diz o verso 6. E aí a gente vai entrar no tópico que vai dar o tom do capítulo 32. E Jeremias disse, então já sabemos o contexto dali que ele estava preso: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos. Interessante isso, o Senhor dirigiu a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do seu tio Salum, Deus está falando com ele, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e dever de comprá-la. Verso 8: conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Olha o que diz no final do verso 8: então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura, tinha escritura naquela época, e pesei a prata na balança diante das testemunhas por mim chamadas. Olha só, interessante esse texto. O capítulo, como eu disse, vai girar em torno dessa compra, desse terreno. A gente sabe que Jeremias morava, os seus parentes, ele era de uma cidadezinha perto de Benjamim, ali, não é? Da tribo de Benjamim, e a sua terra, os seus familiares eram de Anatote. Deus fala com ele que ele deveria comprar uma propriedade. Deus antecipa, então o seu primo vem e coloca essa situação. Mas se nós lembrarmos bem, a cidade como estava? Sitiada pelos babilônios. A cidade ia ser invadida. Jeremias sabia disso porque ele já havia profetizado. Deus já tinha falado com ele. O quadro era esse. Ele estava preso. Imagine bem, você está preso, alguém vai te oferecer um terreno para comprar, vai lá, aqui ele está numa prisão com certa liberdade, podia receber pessoas, né? Mais ou menos como Paulo na primeira prisão de Roma, que lá no final do livro de Atos mostra que ele podia receber pessoas. Jeremias está podendo receber também, e Deus fala com ele: você vai comprar um terreno. Pense bem o que alguém vai pensar: comprar um terreno numa cidade que está sendo invadida por um poder, uma superpotência. Como é que é isso? Mas Deus falou com ele: você vai comprar. E quando o seu primo chega, ele entende que aquilo que era de Deus, porque aquilo era uma mensagem de Deus em relação ao futuro do povo de Judá e do povo de Deus. Isso é interessante. Mas realizar um negócio ali, né, adquirir um bem, naquele momento era uma coisa totalmente irracional, mas Deus falou com ele: compra, e ele tinha esse direito para comprar. Os versos 11 a 15 tem os detalhes da compra, não é? Os detalhes da compra, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, de 11 ao verso 15 nós temos os detalhes da compra: escritura,
cópia selada com os termos da compra, testemunhas e a instrução da parte de Deus. Um detalhe interessante é que todos os documentos da compra fossem guardados em um jarro de barro. Isso era interessante, que alguma coisa ia acontecer no futuro. A gente lembra até que era costume dos povos antigos guardarem documentos importantes em vasos de barro para proteger esses documentos. Em 1947, por exemplo, nas cavernas de Qumran, lá em Israel, foram encontrados manuscritos do Mar Morto. Essas cavernas ficam perto do Mar Morto. E lá encontraram em várias vasilhas de barro vários documentos de uma comunidade que vivia ali, e 90% do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então um texto ficou guardado mais de 2.000 anos, e foi encontrado em 1947. Nos anos posteriores eles cavaram e foram encontrando mais coisas ali. Então era costume fazer isso, e Deus fala para ele guardar, porque no futuro alguma coisa ia acontecer, nós vamos entender aqui. E aqui no próprio texto, do verso 15, acompanha aí na sua Bíblia ou na tela, verso 15 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, casas e campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. Então, humanamente é um quadro difícil, humanamente é um quadro de derrota, porque nós sabemos quando da última invasão em 586, está perto aí, esse capítulo mostra isso, foi tudo destruído, queimado. Em uma terceira deportação acabou tudo. O poder babilônico colocou lá Gedalias como governador, e depois foi assassinado também por uma conspiração. É um momento de turbulência. Comprar um terreno aqui seria uma coisa absurda. Mas, meus irmãos, uma das atitudes de quem é perseverante em Deus é agir debaixo da instrução dEle, mesmo que você não entenda tudo agora, mas você vai entender depois. Já falei que Jesus usou essas palavras, não é? Com seus discípulos, falando, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender. Isso mostra que às vezes a gente não entende tudo. Jeremias não está entendendo tudo, ele vai até indagar nesse capítulo, mas ele está agindo debaixo da direção de Deus. Isso é importante. No momento de luta, como que você está agindo? Você está desistindo ou você está abraçando a direção de Deus? Abraçar a direção de Deus. Então, uma pessoa pode agir fazendo o que ela julga ser o melhor. Você conhece alguém? Olha, não vou ouvir ninguém, nem a Deus, é o que eu penso. E vai embora. Geralmente não dá certo. Não pode dar certo. Tem gente que age segundo o que os outros dizem ser o melhor. E nem sempre o que os outros dizem ser o melhor é o melhor mesmo. E tem gente, como é o caso de Jeremias, espero que seja o seu, que age debaixo da instrução de Deus. O que Deus está falando aqui para eu fazer? O que Deus quer que eu faça realmente? Por isso, ao realizar aquilo que Deus instruiu, Jeremias estava esperar restauração neste lugar. Este é um sinal, era isso que Deus estava mostrando. Por isso o capítulo gira em torno dessa compra, porque através da compra Deus estava anunciando o que faria, era certeza. E Jeremias está então agindo debaixo da direção de Deus, e isso, agir debaixo da instrução divina, é a segunda evidência de uma trajetória marcada pela persistência. Então você pode persistir em sua própria força, mas o detalhe é persistir agindo debaixo da instrução de Deus. Persistir deixando a palavra de Deus, você vai para outro caminho perigoso. Você tem que persistir debaixo da direção de Deus, porque aí você vai bem. Amém, irmãos? Terceira evidência de persistência: concentrar a atenção no poder de Deus. Concentrar a atenção no poder de Deus, verso 16 ao 19, olha só. Concentrar a atenção no poder de Deus. Olha só o que diz a palavra do Senhor a partir do verso 16. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, é bom a gente lembrar,
Eu já antecipei Baruque, que era um assistente, como escriba de Jeremias, grande parte do livro ele escreveu, né? Ele auxiliou. A gente vai estar tendo a ocorrência do nome dele aqui, mas eu já falei. Ele é o auxiliar de Jeremias. Entreguei a escritura de como para Baruque. Orei ao Senhor, agora ele ora. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Mostraste bondade até 1000 gerações, mas lançaste os pecados dos pais sobre os seus filhos. Entendendo o contexto aqui do verso 18. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos, grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com os efeitos das suas obras. Então, Jeremias realiza aqui a sua oração na presença de Deus. Então, a oração dele tem um conteúdo. A gente conhece muitas pessoas pelo que elas falam diante de Deus. E a gente conhece um pouquinho de Jeremias, da sua visão de Deus, pelos seus momentos. Momento de oração dele. Nesse momento de oração, ele entregou a escritura lá para Baruque, não é? E ele revela a grandeza de Deus como Criador. Deus é o Criador. Ele revela a sua confiança em Deus e revela que o nome do Senhor é poderoso. Eu só queria destacar o verso 17, que ele fala, depois disso, né, está ali, nada é difícil demais para ti. Porque ele já disse que terrenos iam ser vendidos lá. Ele comprou, então ele está orando. Ele está ali diante de Deus. O verso 18 diz, na versão que eu estou trazendo aí, só para a gente refletir um pouco mais, né? Mostraste a tua bondade a milhares de pessoas, mas também permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre outra geração. Era aquele contexto ali, não é? É bom a gente entender esse momento. A Bíblia, a paráfrase, a mensagem diz assim: tu és leal no teu amor para com milhares de milhares, mas também faz os filhos conviverem com o resultado dos pecados dos pais, que era o contexto também. A nação toda estava sendo julgada. É claro que há um remanescente fiel ali, mas a nação toda é julgada. O texto mostra que Deus é amoroso, mas também Ele disciplina, e Ele trabalha na vida das pessoas que precisam ser trabalhadas. Ele mostra a sua disciplina em relação ao pecado, Ele trata o pecado do seu povo. Então, mesmo naquele momento, Jeremias, ele está orando a Deus, ele confia em Deus. Isso é uma marca dele, não é? Ele está focado em Deus, ele está concentrado em Deus, falando da grandeza de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus. É bom a gente perceber nessa oração que ele está focado em Deus. A pergunta é, ele está entendendo tudo? A gente pode dizer que não. Ele está orando. A gente vai ver aqui o final da oração. Isso é para mostrar, meus irmãos, que pessoas de fé podem ter dúvidas em dados momentos. Porque, como eu disse, nós não dominamos tudo. Quem é onisciente, sabe todas as variáveis, é Deus. Mas nós precisamos manter o nosso foco em Deus. Mantendo o nosso foco em Deus, a gente avança. E Deus vai nos mostrando aquilo que a gente não sabe, e a gente vai entender o que não sabe no momento oportuno. Esse é o ponto aqui. Neemias está focado em Deus. Quando você vai vivendo a sua vida, nos momentos mais variados, você está vivendo, você está olhando para Deus, está concentrado em Deus, sobretudo aqui no poder de Deus. Porque vamos lembrar, Jeremias é um profeta, fala em nome do Senhor, está preso porque falou o que o rei Zedequias não queria ouvir, a cidade está sitiada, Deus manda ele comprar um terreno nesse contexto, ele compra o terreno, Deus manda guardar os documentos do negócio, e ele está orando a Deus. Tu és soberano. Muitas vezes nós vivemos isso, nós não entendemos todas as coisas, não é? Mas a gente está olhando para Deus, a gente sabe, Deus sabe o que faz, Ele é poderoso, Ele é o Criador, Ele sabe o que faz. E isso nos impulsiona a olhar para frente, quando a gente
concentra o nosso olhar em Deus. Nós temos visto muitas pessoas que no momento da luta, para de olhar para Deus e para a grandeza de Deus. Eu creio e tenho a certeza aqui, que muito da virtude de Jeremias é porque ele se mantinha olhando, o seu olhar para Deus, e para a grandeza de Deus e para o poder de Deus. Então, em que ou em quem você está concentrando a sua atenção enquanto você vive a sua vida familiar, a sua vida empresarial, a sua vida ministerial, a sua vida conjugal? Você está olhando para onde? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida individualmente, é claro. Nós estamos com o nosso olhar para que direção? Jeremias está nos mostrando, eu estou olhando para Deus. Nesse quadro todo eu estou olhando para Deus e eu sei que Ele é grandioso, que Ele é poderoso. Amém? Então, concentrar a atenção no poder de Deus é a terceira evidência de uma trajetória de persistência. A quarta evidência, relembrar o favor de Deus demonstrado no passado. Relembrar. No meio do contexto do Antigo Testamento, Deus sempre propõe isso, propõe aos pais para que, lembrando aos seus filhos do que o povo havia passado, os momentos que Deus havia atuado. Então isso é uma coisa muito interessante e salutar, lembrar do favor de Deus, lembrar do favor de Deus, como que Ele já atuou em nossa vida, em nossa igreja, em nossa família, em nosso ministério. Eu vou lembrando, eu vou percebendo que Deus sempre esteve ali, me abençoando. O verso 20 diz assim, até o 23, mesmo que o presente seja difícil, eu olho para o passado para perceber e aumentar a nossa fé, como Deus fez, como Deus já fez em minha vida. Olha só, Jeremias está orando ainda, realizar sinais e maravilhas no Egito. Quer dizer, a história do Egito estava era real em sua mente, ele estava lembrando disso. Realizar sinais e maravilhas no Egito, e continuas a fazê-los até hoje. Vamos repetir o verso 20 até aí, irmãos. Quero que você leia e deixe essa palavra entrar no seu coração, tá bom? Realizaste sinais e maravilhas no Egito, e continuas a fazê-los. Aí diz o texto, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e alcançaste um renome que hoje tens. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas. Nós sabemos que grande parte da manifestação poderosa de Deus podemos ver nesse momento das 10 pragas, e quando Deus tira o seu povo do Egito com grande poder, coisas sobrenaturais, jamais vistas em outro momento, mas naquele momento. Então, ele registra isso. O povo foi tirado com sinais e maravilhas, com mão poderosa, olha só, e braço estendido, causando grande pavor. Verso 22, deste a eles esta terra. Quer dizer, o povo veio para cá, aquele momento ali, e sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura. Eles vieram, tomaram posse dela, mas o texto diz, mas não te obedeceram, nem seguiram a tua lei, não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles, a expressão de Jeremias. Então, meus irmãos, na oração, Jeremias está lembrando daquilo que Deus já havia realizado no passado com o seu próprio povo. A trajetória de libertação do Egito, os sinais e maravilhas do Egito, como resgatou o povo, a promessa de uma terra que mana leite e mel, que eles tomaram posse. Por isso, nas horas difíceis, nós precisamos lembrar de como Deus já atuou em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa, no contexto da nossa vida, porque Deus está conosco, Ele é fiel, Ele esteve sempre com o seu povo, o povo que saía de sua presença. Até aqui nesse contexto, Deus está tratando do seu povo e está prometendo uma restauração total depois do cativeiro babilônico. Nós devemos pensar sobre isso, como nós estamos fazendo, se nós estamos esquecendo rapidamente do que Deus fez ontem,
se estamos esquecendo do que Deus fez hoje, como Ele foi bondoso conosco no dia de hoje, na história. Por isso é importante a gente ter essa visão, que é um sinal de persistência, porque quando eu olho e relembro o que Deus fez, isso me impulsiona a continuar, porque eu sei, Deus nunca falhou com o seu povo, Deus nunca falhou comigo, Deus esteve sempre presente em minha vida, em minha casa, naquele problema difícil, eu lembro hoje, Deus esteve presente. Eu não sei você, eu já passei momentos difíceis, mas Deus sempre esteve presente, consolando, agindo, livrando, me dando direção, e eu creio que foi assim com você também. Quando a gente lembra disso, isso nos impulsiona a continuar olhando para frente, porque Deus está presente. Amém, irmãos? Esteve no passado, está, agora estará no futuro. Deus está conduzindo tudo. Isso, quando você então relembra o favor divino, você não murmura, você se lembra, Deus é fiel. Deus está comigo, Ele já esteve, Ele já deu provas disso, com grande poder no passado, pensando em nossa história de vida. Jeremias está lembrando a história do povo de Deus, quando o povo estava lá como o único povo, não é? Aqui nós temos uma divisão, o Reino do Sul, ele está fazendo menção de um momento especial do povo de Deus. Pense uma coisa pelo menos agora, pense você, meu irmão, minha irmã, uma coisa que Deus tenha feito no passado recente ou muito tempo, que foi uma coisa extraordinária. Isso é bom, isso aumenta a nossa fé. Deus esteve comigo, Deus agiu naquele momento, eu posso olhar para frente confiando em Deus, porque eu sei que Ele é poderoso, na linguagem do Novo Testamento, para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Então eu relembro o favor de Deus demonstrado no presente em minha vida. Nós esse ano estamos completando 68 anos como igreja, nós podemos olhar para trás e louvarmos a Deus por tudo que Deus fez nos vários momentos da história dessa igreja, momentos difíceis, mas Deus esteve presente. É por isso que nós estamos aqui em 2019, essa igreja está aqui anunciando o Evangelho, porque Deus nunca faltou, esteve sempre presente, estará. Amém? Então, relembrar o favor de Deus demonstrado no passado é a quarta evidência de uma trajetória de persistência. Eu vou olhar para frente, eu olho para trás para ver o favor divino, eu olho para frente, tem mais coisas para viver, em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Quero incentivar você a fazer isso, esse exercício. A quinta evidência de uma trajetória de persistência é descansar na resposta trazida por Deus. Porque Jeremias está orando, ele está falando com Deus. O verso 24 ele fala, ele termina essa oração, é interessante, mostrando que ele tem as suas indagações. Ter fé e andar em fidelidade não significa, de novo, você saber tudo. Verso 24, aí ele toca no ponto: as rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste, ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, está conversando com Deus, como vês. Ainda assim, aí ele toca, ainda assim, ó soberano Senhor, tu me mandaste comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Olha só, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Eu queria que você lesse o vermelhinho ali. Vamos lá, verso 27? Marque na sua Bíblia, em sua Bíblia, esse texto. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Perceberam a resposta de Deus diante das palavras de Jeremias? Olha, Senhor, eu sei que Tu és poderoso, não tenho dúvida, mas olha, as rampas estão aí, o Senhor colocou, me disse para comprar o terreno. E aí Deus responde para ele, eu sou o Senhor de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil para mim? Ou difícil demais para mim? O que Deus está falando com Jeremias?
Você precisa descansar em mim. E ele faz isso, porque eu sou o Senhor de toda a humanidade. Nós servimos a um Deus, irmão, não sei se você serve, tem certeza disso? Um Deus de toda a humanidade. Nós cantamos um cântico aqui, Deus de toda a criação. Jeremias sabia disso. Deus está lembrando para ele, eu sou o Todo-Poderoso. Humanamente é uma coisa incoerente, irracional, o que eu te mandei fazer. Mas isso é para mostrar o que eu quero fazer no futuro próximo, porque não é nada difícil para mim. Você está olhando a cidade sitiada, mas eu tenho um propósito para essa cidade, eu tenho planos para o meu povo. Isso é importante. Jeremias tinha que descansar nessas palavras. Então Deus justifica o motivo pelo qual a cidade está sendo entregue. Nós já vimos o motivo em todo o livro: desobediência, pecados. Nós não vamos ler, mas do 28 ao 35, as razões são colocadas. Sacerdotes, profetas, reis, líderes, estavam todos perdidos. Sacrificaram seus filhos em altares idólatras. O texto vai falar os motivos porque Deus estava permitindo que isso acontecesse. Mas Jeremias precisava, meus irmãos, descansar na palavra de Deus, na resposta que Deus estava trazendo. E quando eu descanso, agora olhe só, para eu descansar na palavra de Deus, eu tenho que estar sintonizado, eu tenho que ouvir. Se eu não ouço, como é que já interrompo o processo? Jeremias está em oração, ele fala e Deus fala com ele. Às vezes a gente fala mais e deixa Deus, não permite que Deus fale com a gente tem que ouvir. E o texto diz que Jeremias falou, mas Deus falou com ele. Olha só, descansa. Para você está complicado, mas eu estou no controle de tudo. Eu sou o Todo-Poderoso, descansa. Descanse somente. Então no verso 36 a 41, Deus fala dos seus planos para o seu povo. Olha só que interessante. 32, 36 a 41. Portanto, assim diz o Senhor a esta cidade sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de todas as terras para onde os dispersei, na minha ardente ira, no meu grande furor, eu os trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. 40. Farei com eles uma aliança permanente. Tratamos já disso no 31. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviam de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração, de toda a minha alma. Firmemente nessa terra de todo o meu coração, de toda a alma. Sim, é o que farei. Olha que palavra interessante. Deus se revelando os seus planos, os seus propósitos, sobretudo 41. Terei alegria em fazer-lhes o bem. E termina o 41 dizendo, sim, é o que farei. Então Deus revela os seus planos agora de uma forma mais completa e profunda para Jeremias. Por isso, meus irmãos, quando você descansa na resposta de Deus, no que Deus tem falado, você vai avançar. Isso vai ser um combustível para você prosseguir, não desistir, prosseguir. Você precisa descansar naquilo que Deus está falando. Mas eu volto a dizer, você tem que ter ouvidos para ouvir o que Deus está falando, porque Deus está sempre falando, o problema é se a gente está ouvindo. Deus já nos falou de várias maneiras aqui, eu estou ouvindo, estou com os meus ouvidos atentos ao que Deus está falando, porque se você ouve a palavra de Deus, isso gera fé e você vai prevalecer, vai continuar. Não em sua própria força, mas na força de Deus, que é poderoso. Amém? O capítulo termina então, 42 a 44. Diz assim: assim diz o Senhor. Olhe só, fecha com chave de ouro. Assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade
que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nesta terra. Essa terra vai ser queimada, vai ser destruída, o templo vai ser destruído. A coisa vai ficar feia aqui, não é? Mas, de novo serão compradas propriedades dessa terra, da qual vocês dizem é uma terra arrasada. A expressão muito usada hoje, terra arrasada, até no futebol, né? Terra arrasada. Tem uns times aí que estão a terra arrasada aí, mas é difícil. É uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Mas diz o 44, propriedades serão compradas por prata, escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, lá na terra. Jeremias, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, em Cefalá e do Nequebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Como não descansar? Porque Jeremias mostra alguma dificuldade de compreensão, sabendo quem é Deus e caminhando. É bom a gente desmistificar isso. Você é fiel a Deus, mas tem momentos que você tem que perguntar para Deus, você não sabe de tudo. Isso é importante. Você vai falando com Ele, vai insistindo, Deus vai falando com você. Faz parte do processo da caminhada com Deus. Por isso, meus irmãos, quem descansa na resposta trazida por Deus tem condições, as maiores condições para avançar com firmeza e fé. Porque Deus está falando. Deus sabe o que diz, ou não? Deus sabe de tudo. Eu que não sei, mas Deus sabe de tudo. Por isso, descansar na resposta trazida por Deus é a quinta evidência de uma trajetória de persistência. Pode ver, analisa o fiel, os exemplos do passado e do presente. Você vai ver essa pessoa, aquela pessoa que caminha direitinho, ela está sempre descansando na resposta de Deus, no que Deus falou, e tem falado a ela. Isso a faz avançar, não desistir, porque ela conhece Deus, ela conversa com Deus, e quando Deus fala, ela avança, ela descansa. Tá bom, Deus, o Senhor está no controle então. Era isso que Jeremias estava entendendo aqui. Jeremias, as rampas estão aí para a invasão, mas eu estou no controle. Quem está no controle da sua vida? É você mesmo? Ou você está permitindo que Deus conduza todas as coisas e fale com você? E quando Deus fala, você deve ouvir e descansar naquilo que Ele está falando. Jeremias aprendeu essa lição. Ele estava avançando mesmo naquele quadro difícil, pessoal e nacional, de momento de invasão, mas ele está confiando. Você é convidado nessa noite a confiar em Deus. A sua vida tem sido marcada pela persistência ou pela desistência. Você está desistindo facilmente ou está persistindo? Nesses 5 pontos, são coisas que nós devemos pensar, porque observando, a gente avança, a gente não desiste. A palavra de Deus sempre nos manda prevalecer, caminhar, suportar a hostilidade com firmeza, é qualquer coisa, não é? Vamos avançar, agir debaixo da instrução de Deus. Deus está me falando, então eu vou agir a partir da direção de Deus, não naquilo que eu penso do meu amigo. Eu me concentro no poder de Deus. Eu sou fraco, meus amigos são fracos, mas Deus é o Todo-Poderoso. Então eu olho para Deus, relembro o que Deus fez comigo no ano passado, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, o que Deus fez com a minha família, como Deus tem se manifestado entre o seu povo, Ele é fiel. Então eu vou lembrar disso, eu vou olhar para frente depois, e eu vou descansar na resposta que Ele trouxe. Você precisa descansar naquilo que Deus está falando com você, amém? Esse é o processo da persistência, numa percepção bíblica, dentro desse contexto de Jeremias do capítulo 32. Que Deus nos abençoe, nós possamos prosseguir, dependendo sempre de Deus. Louvado seja o seu nome, amém? Feche seus olhos, enquanto o ministério vai se posicionando aqui.